Meu Deus, não fazem isso. E senhores, de 11 de novembro de 1975 a 30 de maio de 1991, chamamos hoje Primeira República, que conheceu um regime não democrático, um sistema ditatorial com o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, sob liderança do Dr. Antônio Agostinho Neto, a adotar uma lei constitucional que regeu a Angola com pensamento monolítico marxista-leninista. Durante este período, o Estado exercia maior intervenção na vida do cidadão. Implantou a socialização dos meios de produção contra a existência da propriedade privada, instaurando o Partido-Estado com centralismo político absoluto. Como se sabe, para esse sistema não há separação de poderes. Com os acordos do Bicesse, a 31 de maio de 1991, assinados entre o então governo da República Popular de Angola, sob liderança do engenheiro José Eduardo dos Santos, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, sob liderança do Dr. Jonas Mulher Savimbi, Angola conhece uma reforma política, tendo iniciada com a revisão da lei constitucional. Assim, o país que era a República Popular de Angola fica a chamar-se República de Angola, dando lugar à Segunda República, que consagrou o multipartidarismo, ou seja, Estado democrático e de direito. Porém, o Executivo ou o governo da província do Kwanza Sul violou a Constituição no artigo 36, com a epígrafe direito à liberdade física e à segurança pessoal. Violou o artigo 52, com a epígrafe participação na vida pública. Violou ainda o número 2 do artigo 55, que diz: todo cidadão tem direito de participar em associações políticas e partidos políticos, nos termos da Constituição e da lei, quando prende no Acocungo cidadãos seus a seu belo prazer. Repito, quando prende no Acocungo cidadãos ao seu belo prazer. E a Polícia Nacional não foi republicana, conquanto as pessoas em causa estavam numa participação política que é um elemento fundamental da democracia, dos Estados democráticos e de direitos, que nos permite avaliar se é uma democracia a consolidar ou se é uma democracia a reforçar ou ainda se temos uma ditadura. Tem-se aqui os desafios de inclusão, da consolidação da democracia e do aparelho do poder em conectar-se com os seus cidadãos nas decisões. Assim, a primeira questão que se coloca desde logo é: de que crime os cidadãos Francisco Dias Adriano e o Batista Joaquim Luiz são acusados quando eles apoiaram os que estavam vestidos de roupas verdes que não correspondem às vestes orgânicas do Exército e da Polícia Nacional. Qualquer detenção fora do flagrante delito deve obedecer à lei. Deve haver notificações emitidas por entidades competentes e em horários legalmente previstos. A justiça é a primeira virtude nas instituições estatais. Prender cidadãos militantes de um partido político sem observar os pressupostos legais é uma violação grosseira à Constituição angolana, é negar de forma absoluta
o direito de participação política é uma grande violação aos princípios que norteiam o republicanismo. Se calhar, alguém poderá perguntar, mas está em liberdade. Sim, ontem, depois do interrogatório e da intervenção da defesa, Francisco Dias Adriano lhe foi aplicada medida de coação pessoal sob o termo de identidade e residência. Angolanos, por que 2 pesos e 2 medidas? Em algumas atividades do MPLA, vimos militantes desse partido com indumentárias semelhantes à farda do exército. O mesmo acontece com alguns artistas. Por que só o cidadão militante da UNITA é problema? Excelências, depois do direito à vida, o direito mais protegido é o direito à liberdade de ir e de vir. E ninguém deve, por livre-arbítrio, e nem tampouco por abuso do poder, restringi-lo. No ato da apresentação de Sua Excelência, Sr. General Eugênio César Laburinho, governador do Kwanza Sul, disse, e nós citamos: "Vamos fazer do Kwanza Sul uma boa terra para se viver." Fim de citação. Boa terra para se viver é aquela que tem garantida a paz de espírito, o bem-estar social, a ausência da perseguição política e garantida a participação política vibrante. Mas olham só, o senhor general chegou e nesse mesmo dia são presos os militantes da UNITA sem crime, quando os mesmos já tinham sido ouvidos no dia 5 de abril do corrente. A UNITA pede a libertação incondicional dos seus membros. Aproveitamos, já agora, felicitar a Sua Santidade, Papa Leão XIV, pelo discurso de reconciliação ou discurso reconciliador que dá aos angolanos. Muito obrigado. Caros jornalistas, respeito à apresentação da matéria de imprensa, temos o espaço de perguntas. A mesa está à vossa disposição. Sr. Secretário, sou Edgar Rosas, jornalista da Televisão Pública da Angola. Eu gostaria de saber o que é que o Secretariado Provincial da UNITA já fez no sentido de olhar para os órgãos afins para que esses indivíduos possam ser soltos e olhar para aquilo que é a justiça nos órgãos afins. Bem, primeiro nós contactamos a Polícia Nacional. No primeiro momento contactamos e tivemos uma boa conversa. Já agora, no segundo momento, fomos ligando para o comandante provincial, não atendia. Mandei-lhe uma mensagem, até agora não atendeu. Procuramos buscar alguma ponte e tentamos conversar com o adjunto, porque pode ser que ele saiu. O adjunto dizia que essa é matéria da competência do senhor comandante, mas é ela que está interinada. Portanto, mas também antes disso, procuramos já advogado para os nossos militantes. Mas qual a percepção que tem sobre estes fatos de estarem a dar estas formas? Qual a percepção do social? Não, de momento, os nossos militantes têm processo. Eu evito dar mais comentários. Sr. Secretário, disse que um
sido detido já está em liberdade. Queria só, acho que me perdi um pouquinho nesta questão. Quantos estão detidos nessa altura? Neste momento eram 2, tem 1. Mas por que o outro foi dado liberdade e um continua ali? Esta matéria só eles podem responder. Sim, Sr. Secretário, com muito respeito, eu sou o Gabriel Jacob, Rádio Conta Sul. Ainda pairam aí algumas dúvidas quanto a algumas imagens semanas atrás fizeram eco nas redes sociais. Tanto uma indumentária que se usou, tanto com, suponhamos, um uniforme quase militar. E então a sociedade quer saber qual é a explicação que o Sr. Secretário Provincial pode dar aos angolanos quanto aquelas imagens que rodaram tanto nas redes sociais. Mas essa sociedade nunca perguntou quando nas atividades do MPLA há casos semelhantes. É a minha resposta. Sim, sim. Sim. Obrigado. Só que, secretário. Há um dramatismo nisso. Há um dramatismo nisso. Por enquanto é tudo. Sim, sim. Senhor Secretário, falou da mensagem do Papa que pede que o país entre realmente na questão de reconciliação nacional. Já falou um pouquinho, mas gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre a mensagem do Papa. No momento oportuno, podemos chamar para esse pronunciamento. Sim, é um jogo horário, por exemplo. É a primeira questão que mesmo e também vincula na rede social, parece que os detidos têm relação com o uniforme era usado no ato tentado para buscamos também da instituição do secretário. Também há relatos de que um destes é o estilista do mesmo uniforme. Nós gostaríamos de saber. Estilista? Certo. O que é feito nesse caso da investimento. Nós gostaríamos de saber se isso é real ou não é real. O outro ponto, na última sexta-feira estava prevista uma atividade relacionada a um diálogo juvenil, que o principal ou o orador seria o Francisco Teixeira, mas não aconteceu como previsto em função dos ataques do Pasteur. Também circula na rede social que a Jura estava associada na organização da atividade porque estiveram lá uniformizados em detrimento de outras organizações. Também gostávamos de saber se isso é real ou não. Bem, eu disse, há um processo, o resto vamos aguardar. Quem pretende preparar um exército, o exibe publicamente, fica no ar. Sobre a questão do Francisco Teixeira, também um outro assunto, eu enquadro isso numa intolerância política, num impedimento, conforme eu disse, a violação do artigo 52, que é a participação política. É um cidadão, convidou as organizações juvenis e cada organização juvenil pode se apresentar como quiser. Isso não é problema. Agora, jovens de um partido político procuraram impedir, de certeza tiveram orientações. De resto, vamos aguardar o processo. Muito obrigado. Sim, senhor. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,